Amém, meu irmão. Obrigado. Eu não levantei aquela hora porque eu achei que ele estava dando uma disfarçada ali. Por isso que eu não fui lá. Meus amados irmãos, boa noite. Graça e paz a todos. Amém. Vamos, sem demora, abrir no texto de Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. É o nosso texto base de hoje. Obrigado, viu, minha irmã? Boa noite. Todos encontraram? Está sendo projetado aí também. Diz assim a palavra do Senhor: entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Amém? Meus irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é as duas portas, uma decisão inevitável. As duas portas, uma decisão inevitável. O Sermão do Monte, ele não tolera neutralidade. Se os irmãos observarem essa porção que nós lemos aqui, já está ali nos finalmente do Sermão do Monte. E que aqui na Bíblia que eu estou usando, na Bíblia Shed, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 folhinhas dessa aqui, para que descreve o que para nós crentes é a constituição do cristão. No direito brasileiro, nós temos a nossa lei magna, que é a nossa Constituição. Está há muito tempo esquecida, mas, pelo menos no meio acadêmico, ainda falam dela, né? Que ela é a lei maior e que nenhuma lei pode violar quaisquer dos princípios elencados por ela. Dentre eles, eu posso destacar aqui o princípio da legalidade. Não pode quebrar este princípio. Não tem lei, não, mas eu vou te condenar sem lei assim mesmo. Não pode haver isso. Então, para o crente e para qualquer mensagem que foi pregada, qualquer ensinamento dos apóstolos bíblicos, dos discípulos de Jesus Cristo, nenhuma das palavras que apóstolo Pedro, Paulo e outros, o evangelista Lucas, Mateus, Marcos falaram, está em contrariedade com essa palavra. Todas elas estão de acordo com o ensinamento de Jesus Cristo, nós chamamos de Sermão do Monte. Então, esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele é os finalmente desse famoso sermão pregado por Jesus Cristo, ou ensinado, melhor dizendo, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Sermão do Monte, ele não é um mero código de ética moralista. Ele é o manifesto do reino de Deus. A descrição de como vivem aqueles que já foram alcançados pela graça e estão sob o senhorio de Cristo. Até aqui, eu posso afirmar para os irmãos que o Sermão do Monte, ele faz com que a nossa justiça própria seja desmoronada, seja desmontada, seja aniquilada. Ele resumiu a vida do reino em 3 grandes pilares. Mas, na questão da nossa justiça própria, eu quero ler apenas o versículo 3 de Mateus capítulo 5. Você pode voltar algumas folhas aí. Ele diz aqui: bem-aventurados humildes de espírito, em outras versões, os pobres de espírito,
porque deles é o reino dos céus. Por que que o Senhor Jesus Cristo enfatiza que há essa pobreza? Porque Ele está dizendo para nós, para mim e para cada um dos irmãos aqui presentes, que nós não temos absolutamente nada o que oferecer a Deus em troca da nossa salvação. Você pode ser uma pessoa de muito sucesso, de muita sabedoria, de muita cultura, você pode ter posses à vontade, mas se o Senhor te perguntar o que é que você daria pela salvação da sua alma? Ah, eu tenho fazenda, eu tenho isso, tenho aquilo, ó, tudo isso é meu. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. O que é que você pode oferecer a Deus em troca da sua salvação? Sabiamente você vai me responder: olha, pastor, eu não posso oferecer nada em troca da minha salvação, porque eu sou pecador, eu fui salvo pela graça. Essa é a nossa resposta. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele deixa claro, e esse sermão, ele vem mesmo para colocar por terra a nossa justiça própria. Ele vem para aniquilar aquele pensamento hipócrita de que não, mas eu faço, eu sigo as leis de Deus. Olha, pastor Lucas, eu não adultero. Pastor Lucas, eu dou dízimo. Pastor Lucas, eu vou aos cultos regularmente da igreja, eu não falo palavrão, eu não sou desonesto no meu trabalho, tanto eu aí que eu possa fazer, nada disso é suficiente para fazer com que Deus me deva alguma coisa. Então, em resumo, Deus não me deve nada. Deus não deve nada a ninguém. Se a salvação ela é por graça, e graça quer dizer favor imerecido. Então, o texto do Sermão do Monte, ele vem para nos dar um choque de realidade. E nessas folhas aqui, que eu acabei de mencionar, dos capítulos 5 ao capítulo 7 de Mateus, no Sermão de Cristo, ou no seu ensinamento, ele está calcado em 3 grandes pilares. Primeiro, o nosso caráter, capítulos 5 ao capítulo 6. A nossa santidade, capítulo 5, 17 ao versículo 48. A nossa devoção, capítulo 6 ao versículo 7 e 12. Então, na questão do nosso caráter, o Senhor mostra que a felicidade começa com a nossa falência espiritual, os pobres de espírito. Nós reconhecendo que somos falidos espiritualmente e deságua em sermos sal e luz do mundo. A nossa santidade, Ele radicalizou a lei, levando-a para a intenção do coração, tratando a nossa ira, nossos olhos e nos mandando amar os nossos inimigos. Para os fariseus, adultério era só se eu praticasse literalmente o ato. No ensino de Jesus, basta eu desejar no meu coração. Já aconteceu. Não precisa haver o ato em si. Se eu no meu coração cobicei a mulher do próximo, aquele adultério já aconteceu no meu coração. Então, na lei do Senhor, ela aperta mais do que no ensino dos fariseus. E ele vem exatamente para radicalizar, ele não vem para aliviar para ninguém. Então, aqui, ele quer que nós tratemos as motivações dos nossos corações à luz do seu ensinamento. A nossa devoção. Então, eu não faço isso, eu não faço aquilo, né? Olha, eu faço obras maravilhosas, eu tenho isso, tenho aquilo. Irmão, quem é que está sendo glorificado com o seu trabalho, com a obra que você faz? É Deus ou é você mesmo?
Você faz o que faz para se promover ou para ser um agente da glória de Deus? Para que o nome do Senhor seja glorificado? São perguntas que nós não podemos nos esquivar de responder. E temos que responder sinceramente. Agora, fazendo aqui essas breves considerações, eu quero fazer um adentramento aqui no texto que nós lemos. No capítulo 7, versículo 13, Jesus muda o tom. Ele para de expor e passa a fazer o apelo. O apelo para quê? Para que nós pratiquemos o que ele deixou de ensino para nós aqui no Sermão do Monte. Ele sabia que ninguém que ouvisse essas palavras poderia ficar da mesma forma, poderia ficar neutro. E essa neutralidade diante do ensino de Jesus, ela deve ser resistida. Não tem como eu, como crente, querer estar acima e escolher o melhor dos dois mundos para eu pensar uma coisa aqui, outra ali, a fim de que, tentando me enganar e tentando enganar a Deus, falando assim, olha, eu sou bonzinho, Senhor. Não, não é bonzinho, não. Ou eu aprovo as coisas do mundo, ou eu aprovo as coisas do Senhor. Não existe neutralidade, não existe passividade para nós como crentes. E é exatamente esse o apelo, é este o fecho de Jesus Cristo aqui no ensino do Sermão do Monte. Olha, meus irmãos, a regra de ouro aqui no fecho, para nós adentrarmos no texto, está exatamente no versículo 12. Vejamos o que diz o versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. O famoso Rabino Hillel, ele falava, ó, não faça aos outros aquilo que você detesta. Estava muito passivo, e Jesus colocou isso como ativo. Olha, está aqui. O que você quer que os homens os façam, você vai lá e faz também. É a regra. Essa é a regra. Agora, meus queridos, com base nessas considerações aqui, eu quero destacar 3 verdades para a nossa instrução aqui nessa noite. E para tanto, eu quero repetir a leitura do nosso texto base, do nosso texto aqui que iniciamos. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Então, em primeiro lugar, eu quero destacar a porta larga e o caminho espaçoso. Jesus usa figuras do cotidiano do povo judeu para lhes transmitir a verdade. Ora, se os irmãos puderem me acompanhar aí em Marcos, capítulo 4, versículo 34, nós vamos ter a própria resposta bíblica por que Jesus usava parábolas, por que Jesus trazia elementos do cotidiano daquelas pessoas, para lhes ensinar verdades espirituais. Ora, vamos no 33 e o 34. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular a seus próprios discípulos. Para nós aqui é meio difícil quando a gente fala de porta, né? Porta larga e caminho espaçoso, porque a nossa cidade não é uma cidade murada. Mas Jerusalém era murado. Então, por ser uma cidade murada, ela tinha portas. Talvez se falássemos para nós aqui hoje de pedágio, né? A gente, já linkei aqui que aqui é um pedágio. Tem um certo pregador que fala assim, olha, Jesus Cristo é o caminho, mas eu sou o pedágio, porque ele prega a teologia da prosperidade. Não vou citar nomes, porque não é o nosso caso aqui. Mas a porta larga e o caminho espaçoso.
Como destaca Herbert Locker, esta porta está escancarada para a nossa natureza decaída. Entrar por ela não exige esforço, basta seguir o fluxo da própria carne. O caminho é largo porque nele cabe tudo: pecado, mundanismo e, perigosamente, cabe nele a religiosidade hipócrita. É uma falsa liberdade que escraviza o homem na autossuficiência. Eu não posso ser autossuficiente, eu tenho que ser dependente de Deus, mas falar hoje em dependência no nosso tempo é como que dar um tapa no rosto das pessoas. Eu depender de alguém? Eu sou empoderades, né? Agora tenho todos aí também. Empoderamento. Empoderamento para nós, irmãos, é quanto mais somos dependentes do Senhor, mais poderosos nós somos. Mas não é um poder, pastor Lucas, para exercer sobre o outro. Não é um poder que eu possa me valer dele para sujeitar as pessoas à minha própria vontade. O poder de que trata o Sermão do Monte, ele é aquele poder que eu vou fazer sujeitar o velho Fabiano, o velho homem, em detrimento da vontade do Senhor. O Fabiano tem um desejo, mas Deus tem uma outra vontade. Então eu tenho que cumprir a vontade do Senhor e deixar, mesmo que eu ame, que eu adore, que eu queira demais, é melhor seguir a vontade do Senhor. Então a porta estreita, ela não vai, aliás, a porta larga, ela não vai cobrar compromisso de você. Ela não irá te cobrar renúncias. Ela não irá te causar nenhum tipo de desconforto. Pelo contrário, a porta larga, ela pode ter um nome muito significativo para nós hoje, chamado egoísmo. Então é o nosso eu em primeiro lugar. Espiritualmente falando, é a lei de Gerson, né? Quais as vantagens que eu vou ter? O que é que eu vou ganhar com isso? E nessa lei de Gerson, ela está lá na porta larga, e muitos têm entrado por ela. Muitos têm entrado por ela. A porta estreita e o caminho apertado exige renúncia completa do eu. Locker escreve que, com propriedade, que Cristo é a única porta. E a própria palavra fala isso. Compartilha para mim, irmão, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, por favor. O que é que Jesus fala para nós aqui no Evangelho de João 10, 9? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. A porta estreita tem nome: Jesus Cristo. Qual o resultado dela? Salvação, né? Entrará, sairá e achará pastagem, achará providência, provisão de Deus, achará segurança. Ao passo que a porta estreita não nos oferece essa segurança. Para passar por ele, o pecador precisa ser despojado da justiça própria e do orgulho de seus méritos. É a fenda que exige o novo nascimento, do que trata lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, nascer de novo. Imagina vocês aí, eu acredito que a maioria aqui tem um perfil no Instagram, eu tenho, já vi um post, eu acho que é assim que se fala. A morte lá no cemitério, cheia assim de sepulturas, chega lá um senhorzinho com a mala cheia de dinheiro, ela pode deixar aqui, para onde você vai, você não vai precisar dessa mala aí. E está lá assim, um amontoado de malas cheias de dinheiro. Irmãos, precisamos nos despojar da autossuficiência. A porta estreita, Lucas 9, 23, o que é que fala para a gente aí? Lucas 9, 23 fala o seguinte. Vamos ler aqui, eu quero ler aqui na palavra, os irmãos podem ler aí na tela. Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se
a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Meus irmãos, a porta estreita exige a renúncia, exige carregar a cruz. E essa não é uma mensagem atraente para nós hoje, mas ela é a verdade. Falar de cruz, falar de renúncia, falar que eu tenho que renunciar aos meus prazeres, aquilo que eu acho que eu gosto, mas que está na contramão do que a palavra diz, normalmente não é um discurso que agrada. Nós precisamos levar isso muito a sério. Nós queremos o caminho da comodidade ou o caminho da salvação? A porta do egoísmo ou a porta chamada Cristo? A centralidade de Cristo, o próprio Senhor Jesus declarou de forma categórica e absoluta em João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não é apenas um dos caminhos, ele é a única entrada. Como foi dito aqui agora em João 10,9, ele reforça essa bendita promessa: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Entre pela porta estreita. Lembre que, embora o caminho pareça estreito para as nossas forças, a graça nos capacita. Como diz lá o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Se eu, meus queridos irmãos, faço alguma coisa boa, é porque eu recebi do alto capacidade para executar qualquer boa obra que o nome de Deus seja glorificado. Porque o conceito bíblico de boa obra é tudo que eu faço que glorifica a Deus. Se não glorifica a Deus, pode ser bonito para mim, pode ser bonito para as pessoas, mas não é boa obra. Boa obra é o que eu faço que glorifica a Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, nós temos aqui um contraste, nós temos duas multidões. O contraste da popularidade. Jesus remove o romantismo da jornada, ao tratar honestamente sobre as estatísticas, temos aqui estatísticas do reino, confrontando a ilusão de que a maioria sempre está certa. Os muitos, o caminho largo é o caminho da conformidade social, é fácil caminhar nele, porque não há atrito com a cultura. As pessoas caminham validando os pecados umas das outras. Então, no caminho largo, meus irmãos, nós temos muitos, porque andam de acordo com a nossa cultura. E a cultura, por mais que a gente ache determinada cultura bonita, sábia, de alguma forma excepcional, ela está manchada pelo pecado. Qualquer cultura. Estou sendo bem abrangente. Qualquer cultura está maculada pelo pecado. Então, nesse primeiro momento, nós temos muitos na porta larga, no caminho largo. Agora nós vamos para os poucos. O caminho apertado, muitas vezes, parecerá solitário, mas esses poucos são aqueles cujos olhos foram abertos pela graça iluminadora do Espírito Santo. Vocês podem confirmar isso no Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 6, 7 e 8. Locke adverte firmemente: a verdade nunca foi uma questão de voto majoritário.
O tamanho da multidão não é sinal da aprovação divina. Então, aqui, para nós, democracia não vai servir para nada. Como um grande pensador cristão, chamado Francis Schaeffer, ele falava assim, um cristão com a Bíblia na mão, ele pode dizer que a maioria está errada. E pode mesmo. E deve falar, deve pregar, deve confrontar. Mas também deve estar dia após dia no caminho estreito, na porta estreita. Então, console, meus irmãos, os seus corações, né? Porque nós não estamos sozinhos nesse momento. Lucas 12:32 fala o seguinte: não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então, vamos nos consolar com essas palavras. Em terceiro lugar, nós temos o destino. 2 destinos, o contraste do fim de uma jornada. O desfecho inevitável é determinado por onde você escolhe caminhar. Aqui brilha a solenidade do texto. A perdição versus a vida. O caminho largo começa com facilidade e prazer. Nossa, facilidade e prazer. Quem não quer? Quem não quer? Uma certa personalidade que vocês vão se recordar, a tirar uma foto com um político muito conhecido. Foto não, é foto, vídeo, tem aí na internet. Mandou um recado para a mãe: venci na vida, mãe. Ficou rico, Lucas. Carro que não é qualquer figurão aqui no Brasil que tem, não, mas na casa dessa personalidade lá tinha. Viagens internacionais, palácio, casa, imóveis. Hoje está trancado num presídio. Porque foi descoberto que aquilo ali não era legítimo. Aquele venci na vida não foi a custo de esforço pessoal próprio, trabalho honesto, lícito. É um venci na vida que, trazendo para a nossa realidade hoje aqui, o inimigo mascara para a gente. Olha, você é um cara de sucesso, você tem que se dar um prazer, cara. Você venceu aí, ó, você prestou um concurso, hoje você é um juiz, ou você é um empresário de sucesso. Você não tem que ficar só com aquela esposa sua, ela já está, né, mais de 40 anos, olha só, tanto de mulheres lindas que tem por aí, você vai rejeitar? Você tem que aproveitar a sua vida, cara. Você quer esse tanto de dinheiro para quê? Você não vai aproveitar a sua vida? Aí ele começa a falar aqui, a encher a nossa esposa de defeito, falar dela, realmente eu preciso de uma coisinha melhor, né? Aí é onde muita gente cai. Aí é onde muita gente se dá mal, porque quebra o princípio da palavra de Deus, o princípio vai te quebrar lá na frente. Então não quebra o princípio, não. Ao invés de investir em pessoa alheia e estranha ao seu casamento, invista no seu casamento. Não é melhor, Jeff, investir no casamento do que investir em pessoas alheias aí, correr no risco de tudo, de ficar humilhado, envergonhado? Quem está no caminho estreito, quem passa pela porta estreita, compreende essas coisas. Compreende o valor. Então, não é porque dá prazer, porque está correto, não, tá? Cuidado. O prazer engana. O caminho apertado começa com dores. E a gente não gosta muito de sentir dor, né? Pelo menos eu sou sincero com vocês, eu não gosto de sentir dor. Mas ele também está falando de arrependimento e as renúncias que a santificação exige, mas termina com a plenitude da vida eterna. Opa! Então, um eu tenho o fim da perdição e o outro eu tenho a vida eterna. Então, eu tenho que escolher a vida eterna. É o melhor que eu devo fazer. O pecador escolhe o caminho largo por causa do seu início atraente. E é atraente mesmo, mas ignora o seu fim trágico.
O santo escolhe o caminho apertado, apesar de seu início difícil, porque fixa os seus olhos no seu fim glorioso. Não avalie o caminho pelo conforto da jornada, mas pelo destino final para onde ele está levando a sua alma. Então, para retratar biblicamente esse parágrafo que eu acabei de ler aqui, eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 10 a 13. Nós temos uma evidência, um texto bíblico que comprova o que o caminho estreito pode trazer para as nossas vidas. E como nós devemos porfiar, por permanecer no caminho estreito, passar pela porta estreita todos os dias. Aqui o apóstolo Paulo já está falando no seu final de ministério. Ele poderia estar reclamando, aqui ele estava condenado, sentenciado à morte. Mas ele fala assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. 11. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Você quer viver piedosamente em Cristo? Espere perseguição, não espere aplauso do mundo não, irmão. Não espere ser aplaudido, reconhecido pelo mundo como uma pessoa piedosa, não. Você será criticado, você será chamado de alienado, você será chamado de pessoa inculta. Mas aqui o homem condenado à morte estava falando: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão piedosos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eu imagino que ninguém aqui gostaria de viver enganado, e eu não quero. É melhor a gente sentir a dor da verdade, mas é verdade, e essa dor da verdade, ela produz a glória, a bênção para as nossas vidas, do que viver enganado, viver iludido. Então, meus queridos, quando vocês virem na porta aí de algum ministério, alguma coisa, pare de sofrer, não entra não. Não vai dar certo. Está falando aqui, se você quer viver piedosamente Cristo, você será perseguido. E Paulo, eu fui condenado à morte. Eu escrevi o livro de Romanos, Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, agora estou terminando aqui. Se você é decapitado, Paulo ficou mimizento, Paulo ficou com um chorinho lá, ele ficou resmungando, ou ele foi fiel até o fim? Então, como crentes, irmãos, sabedores que seremos perseguidos, nós temos que ter o couro grosso. Nós temos que enfrentar, sabendo que o Senhor nos capacita. Que nós não podemos nos afrouxar diante das batalhas, das exigências de uma vida piedosa, não. Eu também sou humano tanto quanto vocês, eu sofro tanto quanto vocês, irmãos. Mas o mesmo remédio que eu uso está nas suas mãos, que é a palavra de Deus. O remédio é único, é esse. É Bíblia. Sabe por quê? Quando eu estava estudando para elaborar essa mensagem, eu entendi um detalhe para a minha vida muito importante. A ansiedade, ela começa quando a minha fé está lá embaixo. E ela vai embora quando a minha fé está lá em cima. Mas por que disso? Ora, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se eu quero vencer as ansiedades, eu tenho que voltar os meus olhos para a palavra de Deus. Meus irmãos, e hoje nós temos
o melhor dos professores ao nosso dispor, que é o Espírito Santo. Mas eu te dou uma dica também humana. Se você não está entendendo determinado texto, pode ir lá no Google, pode ir lá no Gemini, no ChatGPT, no Cloud. Você pode perguntar para ele explicar para você o que aquele texto está dizendo, para você ser fortalecido na fé. Você pode elaborar um belo de um prompt e ele vai te explicar um texto. Eu estava comentando com o meu irmão aqui. Outro dia eu pedi a inteligência artificial para me explicar um texto que eu já conhecia, mas ela trouxe tanta informação nova e verídica que eu fiquei admirado com o resultado. Então você hoje tem um celular na mão que tem acesso à internet. Você pode alimentar a sua fé. Pastor Júlio, por favor, me atende. Aí o pastor Júlio está dirigindo, não pode te atender ali na hora. Você está com um versículo na mão e não entendeu. Você pode ir lá resolver o seu problema. Leia, mas saiba de uma coisa. O Espírito Santo é que vai te trazer o esclarecimento. A inteligência artificial, o comentário bíblico pode te ajudar, sim. Mas o discernimento, a correta aplicação do texto, aí é só o Espírito Santo pode trazer para a sua vida. Através da oração. Então, meus irmãos, para a gente concluir aqui, mentalize aí agora na sua mente, né? Sendo redundante, desculpa, irmãos. Mentalize a estrada da sua vida se dividindo em duas agora. Agora você está diante da decisão. Qual porta, qual caminho você vai escolher? O mais fácil, o que dá mais prazer a curto prazo, ou aquele que vai exigir o seu despir da sua justiça própria, do seu ego, do seu eu, em detrimento da sua submissão e reconhecimento à soberania do Senhor. Essa escolha determina o seu futuro. E ela é inarredável, ela é inadiável e não tem como deixar para amanhã. Aí você pode falar, mas aqui a maioria é crente. Sim, eu estou sabendo disso. Mas é todo dia que eu tenho que escolher essas portas. Todo dia. Não dá para, fiz ali a escolha. Não, eu tenho que andar de acordo com a escolha que eu fiz. Escolheu a porta estreita, então eu tenho que determinar ali, de andar de acordo com o que foi determinado pela palavra de Deus e pronto, não negociar a palavra. Não tem como negociar. À direita, uma fenda estreita na rocha, uma subida íngreme, para passar por ela, você precisa soltar as malas do orgulho e da justiça própria no chão. Quase não se vê ninguém subindo. O nosso cérebro busca o que é fácil e confortável, mas o alerta de Cristo quebra essa ilusão. O caminho é largo apenas no começo, o fim dele é o abismo. O caminho apertado é apertado apenas no começo, o fim dele é o horizonte eterno da vida, o fim dele é Cristo. Amém, meus irmãos? Eu gostaria que meu irmão que está ali colocasse para nós aqui o resumo dessa pregação. Eu acho não é a primeira vez que eu estou fazendo uso desse recurso. Até então eu estava ali na idade da pedra, né, escrevendo ali. Mas olha o resumo da nossa mensagem aqui, irmãos. Está tudo aqui. Se quiser tirar foto, pode tirar à vontade. A porta e a rota. O caminho largo. Cabe o orgulho, o pecado e a religiosidade hipócrita. O caminho estreito exige novo nascimento e a renúncia total do eu. A entrada, Jesus diz, é a avenida deste mundo, não exige esforço nenhum. Jesus diz, eu sou o caminho, João 14:6. Eu sou a porta, João 10:9. A companhia, muitos,
Muitos. A ilusão da maioria e da aprovação social. Os poucos, o pequeno rebanho sustentado pela soberania de Deus. O destino, que é o que nos interessa. A perdição começa fácil e confortável, mas termina em ruína eterna. A vida começa com renúncia e cruz, mas termina na glória com o Pai. Amém, meus irmãos? Então, espero que esse esboço aqui, esse resumo, esteja bem fixado na sua mente, para que você possa levar isso no seu dia a dia e colocar bem claro para aquelas pessoas que Deus colocar no seu caminho, essa realidade espiritual que nós acabamos de ver aqui essa noite. Amém?